Muito bem, queria compartilhar com você hoje um pouquinho de Mateus capítulo de número 17, que fala sobre o Monte da Transfiguração. Dado o momento do ministério de Jesus, ele chama a Pedro, Tiago e João, eles sobem ao monte para orar e lá o céu se desvenda. Jesus se transfigura diante daqueles homens e Pedro, em estado de êxtase, ele contempla mais dois seres que ele reconhece como sendo Elias e Moisés. Então ele diz: Senhor, bom é para nós estarmos aqui. Façamos para nós aqui três tendas: uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Porque afinal de contas ele estava com os céus, o plano espiritual desvendado diante dos seus olhos. E o que eu queria lhe dizer hoje é que a vontade de Deus, ela está muito além daquilo que nós podemos pedir ou que podemos imaginar. A palavra de Deus diz que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram e nem penetrou em coração algum aquele que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós observamos no ministério de Jesus que por onde quer que ele estava, sempre uma multidão o acompanhava. E a multidão o acompanhava pelas curas, pelos milagres, pela multiplicação dos pães. Mas mesmo quando a grande massa não estava é, junto dele, haviam pelo menos 120 homens. 120 homens que nós podemos classificar como discípulos, aqueles que estavam sempre ouvindo os seus sermões, os seus ensinamentos, que estavam sendo discipulados por meio dos ensinos que o mestre compartilhava. Do meio desses 120, haviam também 70 homens. Mesmo quando os 120 não estavam, haviam 70 homens, homens que estavam mais empenhados, que estavam buscando com mais fervor. A esses um dia o Senhor Jesus pôs as mãos e lhes deu autoridade. Eles saíram, curaram os enfermos, limparam os leprosos, ressuscitaram os mortos, expulsaram os demônios. Porém, é, esse grupo não se limitava a apenas esses homens, não é? Porque Jesus ainda tinha um grupo mais próximo, que são os 12, que nós conhecemos como os 12 apóstolos. Homens que não estavam apenas recebendo uma unção especial, que não estavam apenas aprendendo com o Senhor, mas homens que abriram mão de suas vidas em tempo integral. E com o mestre eles comiam, bebiam e dormiam durante 3 anos. A eles era desvendado grandes mistérios, as parábolas que a multidão não entendia, os ensinamentos acerca do reino que haveria de vir, era revelado a esses 12 homens. E quando nós olhamos a vida desses 12 homens, parece que esse é o máximo que Deus tem para uma pessoa. Porém, nós observamos que todas as vezes que Jesus ia subir a um monte, ele levava consigo, dentre os 12, ele levava sempre consigo três: Pedro, Tiago e João. Em alguns milagres, onde nem todos participavam, Pedro, Tiago e João participavam. Assim como nós vimos no Monte da Transfiguração. Dentre a multidão, três homens escolhidos para terem experiências sobrenaturais, ímpares, com o Senhor Jesus. Muito bem, o livro do Êxodo, capítulo 19, o verso de número 6, fala que diz assim: vós sereis reino sacerdotal. Ou seja, Deus está revelando a Moisés e ao povo que não era a sua vontade ter apenas uma das tribos, ou seja, a tribo de Levi, como uma tribo de sacerdotes. Sacerdote é aquele que é separado para, para entrar na presença de Deus, um homem reservado
para que diante de Deus leve as petições do povo, para que entre na presença de Deus, para que ouça a voz de Deus, para que traga respostas para o povo, para que tenha uma íntima intimidade com o Senhor. A vontade de Deus é que as 12 tribos, que todos fossem sacerdotes, ou seja, um reino sacerdotal e não apenas uma tribo de sacerdotes. Sendo essa a vontade de Deus, no capítulo 20, Deus diz: Moisés, fale para o povo que eu vou falar com eles. E mande que eles se santifiquem durante 3 dias, que eles lavem as suas vestes, e eles ouvirão a minha voz. Após os 3 dias, se santificando, de vestes limpas, eles se achegam até o Monte Sinai, ao redor daquele monte se agrupam e diz a palavra do Senhor que uma nuvem desce sobre o Monte Sinai, uma nuvem tempestuosa, aonde há fogo, aonde há fumaça, aonde há raios, aonde há trovões, e que deixou aquele povo atemorizado diante de um sinal da grandeza do Todo-Poderoso. E eles pensaram, se o medo, se o temor se instalou em nós, apenas com esse sinal, imagine se Deus falar conosco. Então eles vão até Moisés, eles correm até Moisés e diz: Moisés, que o Senhor não fale conosco, mas que o Senhor fale contigo, e que tu fale conosco, seja o nosso intermediário, seja o nosso sacerdote. Por quê? Porque se Deus falar conosco, nós morreremos. E eles não haviam entendido que esse era o intuito de Deus, que Deus queria que eles morressem para aquela vida de escravidão, de servidão, daquela dependência, daquela vida baseada em seus sonhos, em seus sentimentos, guiados pelas suas emoções, pelos seus projetos. Deus queria que eles morressem, que eles se santificassem, que eles se limpassem e pudessem todos ouvir a voz de Deus e não necessitar de um intermediário. E eu vim aqui hoje para te dizer que uma grande multidão segue ao Senhor Jesus hoje, enchendo as igrejas de todo o nosso país, e muitas igrejas do mundo são cheias por uma massa, por uma multidão que busca os milagres, que busca as bênçãos, que busca as providências, a multiplicação dos pães, ou seja, o suprimento das suas necessidades pessoais. Porém, o Senhor consegue enxergar no meio dessa multidão aqueles que nós podemos chamar de discípulos, aqueles 120 homens que se destacavam diante da multidão, aqueles que participam dos cultos, das escolas bíblicas, que leem a palavra de forma regular, não é? Mas que, porém, se estacionam por aí. Porém, desses 120, nós podemos optar por não estar entre a multidão, nem entre os 120, nós podemos optar por estar dentre os 70, homens e mulheres que oram, que jejuam, que clamam e que recebem um enchimento, um transbordar do Espírito, o qual os capacita para orar pelos enfermos, para realizar a obra de Deus de forma especial, com autoridade e com poder. Porém, nós também podemos, ao ouvir a voz de Deus, ao ouvir o chamado de Deus, nós podemos nos dedicar de forma integral ao Senhor, assim como os 12, dedicando dia e noite toda a nossa vida, deixando profissão, deixando vocação, para seguir a mais excelente das vocações, que é se tornar um obreiro de tempo integral e de ter revelado a si aquilo que não é revelado ao povo, de ter revelado a si os mistérios daquilo que o povo não entende na palavra de Deus. Mas eu vim lhe dizer que, apesar disso parecer ser o máximo que Deus tem para nós, dons,
revelações, visões, poder, ministério de palavra, enfim. Eu vim te dizer que Deus tem mais ainda para você, porque dentre a multidão, dentre os 120, dentre os 70, dentre os 12, Deus ainda está procurando os 3. Deus ainda está procurando os Pedros, os Tiagos e os Joãos dos nossos tempos, homens que são escolhidos por Deus, porque escolheram a Deus para serem levados ao monte da transfiguração, para que a eles seja revelado os grandes mistérios de Deus. Homens que estejam dispostos a santificar as suas vidas, a limpar as suas vestes, para ouvir a voz de Deus de forma especial, para serem aqueles que entram diante de Deus com a petição do povo e trazem a resposta, que ouvem ao Senhor, que contemplam a sua glória e que por muitas vezes têm encontros com Deus, como Pedro, em estado de êxtase, dizendo: Senhor, façamos aqui para nós 3 tendas, pois o Senhor, Ele quer lhe dar experiências. E eu lhe pergunto, a que grupo você pertence? Você pertence à multidão? Você pertence aos 120, aos 70, aos 12? Eu não sei, mas eu quero dizer que ainda há vagas entre os 3. Porém, para estar entre os 3, é necessário que você morra, pois essa é a vontade de Deus, a nossa morte. Porque aquele que achar a sua vida, a perderá, mas aquele que perder a sua vida, esse a achará. Deus abençoe.